Attitus Talks, conectando você ao universo Attitus. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Attitus Talks, o podcast da Attitus Educação que atualiza o seu amanhã. A cada novo episódio, vamos discutir e compartilhar assuntos que envolvam a educação, a inovação e o empreendedorismo, além de outras temáticas que fazem parte do universo da Attitus. Eu sou Valesca Reichel, Head de Marketing da Attitus Educação e apresentadora desse podcast. Bem, pessoal, esse episódio é muito especial, pois estamos gravando diretamente do nosso estúdio no Gramado Summit, uma série de conversas com nomes importantes do mercado de inovação e de tecnologia que estão passando aqui pelo evento, o maior brainstorming da América Latina. Nesse episódio, vamos contar também com a participação do colega Guilherme Moraes Vargas, que é o coordenador dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Attitus Educação, e CTO, Chief Technology Officer, da Inside Academy, uma das empresas do ecossistema Attitus. Oi, Guilherme. Oi, tudo bem? Tudo bem. Papo hoje, vai ser excelente. Muito obrigada pela tua presença aqui conosco. E a nossa convidada de hoje nada em mares revoltos e sempre sai fortalecida. Estou falando da Carol Piper, CEO da Atom SA, sócia fundadora do Instituto Êxito e integrante do time de tubarões do programa Shark Tank Brasil e do canal Sony. Seja muito bem-vinda ao Attitus Talks, Carol. Obrigada aqui pelo convite, é uma honra estar com vocês. Nossa, então vamos começar falando de um papo que tu domina muito bem, que é o mercado financeiro, né? Dentro da Atom vocês trabalham diretamente com os traders, né? Chamados traders de mercado, que são pessoas que tornam o investimento em bolsas de valores uma verdadeira profissão. Então conta um pouquinho da tua atuação como day trade, como é que funciona, como é que é ser pioneira nesse mercado no Brasil. Bom, a história é um pouco longa, né? São 18 anos de mercado já, eu ia fazer faculdade de moda, decidi fazer primeiro administração de empresas, porque eu queria ter uma empresa de moda e não queria que ela fosse a falência, né? Então, como eu não sabia montar uma empresa, eu acabei começando pelo curso de ADM. E no primeiro ano de faculdade, meu irmão também foi fazer ADM, e o professor dele de economia falou para ele sobre bolsa de valores. A gente é muito unido e ele acabou me apresentando esse mercado. Assim como todo mundo, e a maioria que vai nos escutar aqui, achou que era um bicho de 7 cabeças, né? Olha aquele gráfico subindo, descendo e falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso, né? E daí eu fui entender que era basicamente comprar barato e vender caro. Coisas que nós fazemos o tempo todo. Para você ter lucro numa loja, num terreno, num imóvel, qualquer coisa que seja, você compra mais barato e você vende mais caro. E a bolsa não é diferente. Só que a bolsa me permitia entrar em vários setores e segmentos diferentes. Você não precisa escolher um que você vai trabalhar pro resto da sua vida. Você pode participar de vários setores e segmentos. E isso acabou me atraindo muito para esse mercado. Outra coisa que me chamou muita atenção foi a meritocracia da Bolsa de Valores. As pessoas têm muito receio, etc., mas eu não conheço outro mercado tão meritocrático. Ou seja, que só dependa de você, que o seu sucesso é proporcional ao quanto você se dedica, ao quanto você estuda. Quanto mais você estuda, mais dinheiro você pode ganhar. Não importa se você é homem, mulher, se você veio de uma família muito rica ou de uma família muito pobre, se seu sobrenome é bonito ou feio, ou se você fala bem ou não. Então, ou seja, é um mercado que, de fato, permite que as pessoas possam enriquecer só pelas habilidades delas e pelo estudo delas. Então, isso me chamou muita atenção. E de lá para cá, né, venho compartilhando, venho comunicando sobre esse mercado e chamando mais pessoas. Como eu e meu irmão, no começo, a gente não tinha grana, a gente tinha clientes. Então, a gente cuidava, né, ajudava os nossos clientes a tomarem decisões sobre investimentos. Então, começamos com um agente autônomo, depois montamos uma gestora para a gente ganhar na performance, né, para não ganhar na corretagem, mas sim no que a gente era melhor do que o mercado. E depois veio a atual Atom, né, que é uma empresa onde a gente contrata pessoas para operar o nosso dinheiro. Então, depois que a gente fez dinheiro no mercado, a gente começou a recrutar gente para trabalhar o nosso dinheiro. E que são os chamados traders, né? Então, todo mundo acha, pô, mas trader é difícil. Trader nada mais é do que um negociante. Um corretor é um trader. Um vendedor é um trader. Então, ou seja, todo mundo é trader no final do dia. Você já nasceu trader, você só não sabe. Agora, o trader do mercado financeiro é o cara que fica olhando as oportunidades dentro da bolsa, dentro das telinhas ali dos gráficos, para tomar decisões. Como a gente não encontrava esse profissional, né? Quem é trader no Brasil? Quase ninguém. Hoje a gente tem 3% da população investidora. Nos Estados Unidos a gente está falando de 56%. Né? É uma vergonha o número ainda aqui no Brasil. E assim, até para ficar pior ainda, 4 anos atrás,
tinha mais gente na cadeia do que na bolsa. Né? A gente dá até risada desse número, mas é verdade. Não porque a cadeia está cheia, gente. Era menos de 0,5% da população são investidores. Então, ou seja, hoje 3% cresceu, mas ainda tem muito, né, para crescer. E daí, se não tem muitos investidores, também não tem muitos profissionais para eu poder contratar. Aí a gente montou um braço educacional, que é ensinar as pessoas a operarem. As pessoas que mandam bem, elas passam numa avaliação, elas podem operar o nosso dinheiro sem risco para elas. Então, entre aspas, aí a gente criou como se fosse o Uber do mercado financeiro. As pessoas podem trabalhar dentro da nossa mesa, que é chamada mesa de traders, e ganhar um repasse. Elas ganham 80% dos lucros e o risco é nosso. Esse modelo eu não inventei, ele existe nos Estados Unidos há muitos anos. Existem, na verdade, mais de 8 mil empresas como a nossa, mas aqui no Brasil não existia. Então, de lá para cá, a gente foi vendo que era uma oportunidade de montar esse sistema e de permitir que as pessoas entrassem no mercado financeiro também com o nosso dinheiro. Mas, óbvio, além disso, né, tem pessoas que querem operar por conta, querem operar o dinheiro delas. Então, hoje a Atom, ela tem esse braço educacional, ela tem essa atividade que é ensinar as pessoas a investir por longo prazo, ou se tornar um agente autônomo, então tirar uma certificação para você trabalhar no mercado financeiro, virar um gestor, virar um analista, um broker. Porque, assim, uma coisa que eu fui observando é que ninguém te falou quando você estava lá. Eu falo colegial, as pessoas falam assim, você está velha. O ensino médio. Ninguém te falou no ensino médio que você poderia trabalhar no mercado financeiro. Te falaram para fazer ADM, para ser médico, dentista, advogado, etc. As profissões tradicionais. Faz isso que dá dinheiro. Inclusive um erro que a gente comete, né? De induzir as pessoas a fazer o que dá dinheiro e não o que deixam elas felizes, né? Mas a gente começou a perceber que as pessoas nem sabem o quanto ganha um profissional do mercado financeiro. E dinheiro gera dinheiro, né? Então, ou seja, qualquer pessoa que faça dinheiro, ele sempre vai ser muito bem remunerado. Um vendedor que vai trazer um ótimo faturamento para a empresa, ele vai ganhar mais dinheiro. Então, ou seja, é a mesma lógica dentro do mercado financeiro. Um agente autônomo, por exemplo, demora 3 meses para você tirar uma certificação. E você ganha 18 mil reais na média hoje no Brasil. É o que um engenheiro, um médico, um dentista ganha. Só que eles estudaram 5 anos, fizeram ainda residência e etc. Então, existem muitas oportunidades dentro do mercado financeiro. E de lá para cá, o que eu venho fazendo é querendo popularizar um assunto que as pessoas achavam que era tão chato ou tão difícil. Era esse ponto que eu ia comentar, né? Eu, como sigo você e admiro essa questão da democratização da educação financeira. Além de tudo, claro, que essa democratização, ela vai ter um pilar lá de direcionamento profissional, porque você escancara isso, as oportunidades do mercado de trabalho, aonde que eu realmente consigo trabalhar no mercado financeiro, isso fica mais claro, e a clareza eu acho que é o que falta para a nossa base. Quando tu fala ali no colegial, né, eu me identifico muito com isso, porque até mesmo na faculdade, tu fez ADM também, sou formado em ADM, e mesmo no mestrado se fala muito pouco em educação financeira, e muito menos ainda das condições que esse mercado oferece para os profissionais da área. Eu vou dar um exemplo, né, a aula magna da Escola de Negócios da Atitudes, a gente recebeu a Plantari, que é uma das empresas também que já trabalhou muito com XP, enfim, e eles fazendo aquela ponte, né? E eu tenho lá o aluno das ciências contábeis. Cara, um dos principais gargalos dentro do mercado financeiro é falta de fundamentalistas. Sim. Então, para análise fundamentalista, um contador ele seria perfeito nisso. Só que o cara que vem fazer contabilidade, Carol, ele não sabe dessa oportunidade. Ele ouviu falar, mas ele acha que é tão longe da realidade dele, porque nós, desde o ensino fundamental e médio, a gente cria esse ato enquanto educadores, né? E quando ele chega no ensino superior, ele não enxerga essa possibilidade. Então, a menos que ele tenha esse contato direto, ou com a Atom, ou com uma aula magna, escutando alguém, algum influencer, abrindo a cabeça desse cara e entregando conhecimento, né? E é até legal de você ter colocado esse ponto, por exemplo, dos contadores, né? Eu venho palestrando para alguns grupos, para algumas associações de contadores, porque, primeiro, né, a gente sabe que com a tecnologia diminuiu muito o valor para o contador, né? Então, cada vez mais a tecnologia, ela ajuda a popularizar e a diminuir o preço do serviço, né? E daí, eu bati muito nessa tecla. Imagina, o contador já é uma pessoa de confiança daquele empresário, daquele empreendedor, certo? Que tem todas as informações financeiras. Nada mais justo do que esse contador ajudar esse empreendedor, esse empresário, a tomar decisões inteligentes sobre investimentos. Então, eu venho provocando contadores, inclusive contadores que acompanham aqui esse papo entre a gente, de tirar a certificação de agente autônomo. Perfeito. Então, ou seja, você já está ali com todos os dados financeiros do teu cliente, né, daquele empresário. Então, ou seja,
se você ajudá-lo a tomar decisões de investimentos, você vai ganhar mais dinheiro, porque você vai ser comissionado por isso, e você vai fidelizar ainda mais o seu cliente. Porque você está olhando não só para uma necessidade dele, mas está ajudando ele a construir riqueza, a construir patrimônio. E, de novo, não tem nada que as pessoas deem mais valor do que pessoas que trazem dinheiro para a mesa. Então, ou seja, você está dentro de uma empresa, você quer ganhar mais? Traz mais faturamento, diminui custo, faz processo mais inteligente. Colaboração. Ele tem que deixar de ter esse papel só legal de estruturar a contabilidade, né? Entregar realmente a tomada de decisão. Porque a informação está com ele. Muitas vezes, né? Ou com o administrador, enfim, também, mas muito mais com o contador nesse sentido, né? De saber direcionar as contas, saber entender realmente do negócio. E muitas vezes a gente enxerga o quê? Na maioria das vezes, né? Poucos atuam realmente no mercado financeiro como sugestões de investimentos. E aí o empresário ele tem duas pontas. Ele já teria esse suporte no seu dia a dia, que deveria ser no dia a dia, mas ele acaba indo buscar a informação fora. Né? E essas informações desencontram na maioria das vezes. Né? Então o empresário ele fica naquela insegurança. Né? Poderíamos entregar muito mais segurança, e eu acho que essa é uma palavra que tem que ser levantada, porque não é à toa que só 3% investe. É porque existe um medo, né? Paira um medo. Aí entra numa discussão longa, que é as crenças limitantes que a gente tem no Brasil. A gente culturalmente não tem um bom relacionamento com dinheiro, a gente acha que dinheiro... Olha só, dinheiro é sujo, dinheiro não presta, quem ganha dinheiro acaba ficando uma pessoa meio do mal, né? Assim, arrogante. O empresário é o bandido. Exatamente. E, assim, eu acho que aos poucos essa realidade está mudando. As pessoas estão entendendo que, e eu bato muito na tecla nas minhas palestras, que o dinheiro é só consequência do seu potencial valorizado. Ou seja, quanto mais potencial você tiver, você ganha mais dinheiro. Então, valorize o seu potencial. Faça acontecer. E o dinheiro não é bom ou ruim. Nós somos bons ou ruins. Aquela pessoa ficou arrogante depois que ganha dinheiro. Não, ela já era. Ela só intensificou ali. Né? Ela só está fazendo hoje o que ela quer, porque ela tem dinheiro, ela acha que esse é um caminho. É um combustível, né? Talvez. Exato. E assim, a gente pode mudar essa realidade fazendo as pazes com o dinheiro. E daí você percebe, por exemplo, a primeira dúvida que sempre me tem, assim, que chega até mim é: Carol, para entrar no mercado financeiro eu preciso saber tudo sobre matemática, porque eu sou péssimo em matemática. Eu falei, de onde que tá vindo esse trauma que as pessoas têm da matemática? Porque imagina, tipo, beleza, hoje as plataformas fazem conta sozinha, fica verdinho pra você saber que você tá ganhando, vermelhinho pra você saber que você tá perdendo. Então, ou seja, cada vez mais didática. Porém, por que a gente precisa ter esse trauma? Vamos melhorar essa relação, né? Aí, inclusive, criei um desenho animado agora, que é o Clube do Theo Torinho. Falei aqui no evento, né? Que é um desenho animado que ele vai estar... Eu fiz um investimento, Carol, pessoa física, e eu tô colocando de graça em todas as escolas públicas do nosso país. Então, tô tendo reunião com as prefeituras, já fica até o convite para quem estiver aí nos escutando, para levar para a sua cidade. O site é Clube do Theo Torinho, né? O Theo, por que o tourinho, né? Porque o touro representa o mercado financeiro à alta. É importante de dizer isso, é o único chifre que é bom, tá, gente? É do touro do mercado financeiro, porque ele, quando ataca, ele chifra, né? Então, ele joga para cima, por isso ele joga o mercado para cima. E o contrário dele é o urso, né? Se vocês acompanharem, o Wall Street não tem urso, porque ninguém gosta do urso, porque o urso, na verdade, quando ataca, ele dá um tapa para baixo. Então, ele empurra, né, para baixo o oponente dele. Então, ou seja, ele está derrubando o mercado, por isso que todo mundo prefere o touro. E daí a gente criou um tourinho, que é um desenho animado, ele é bem Faria Alarmes da vida, né? Ele usa colete, ele anda de patinete, mas é uma brincadeira ali. E não tem a Carolzinha, tá, no desenho animado, porque não é sobre mim. Eu acho que é um legado, é uma mensagem. A gente precisa provocar as pessoas a falarem disso, inclusive na roda de amigos. Você não conversa sobre dinheiro com as pessoas. Quando você está ganhando, parece um insulto você perguntar isso. Então, por quê? Não, tipo, cara, eu estou te perguntando porque eu quero ver se eu posso te ajudar a ganhar mais dinheiro. O que você está fazendo? Será que você está valorizando a sua hora? Eu bato isso muito na tecla. E até, assim, da minha entrada no Shark, mudou muito a minha fala, inclusive, porque eu falava só de mercado financeiro, né? E eu percebi que não é só sobre investimentos. Tem que falar sobre empresas, sobre negócios, e tinha muito a agregar para até os meus investidos. E eu comecei a provocar eles a fazer essa conta. Pô, eu vou montar um negócio, mas peraí, quanto você está ganhando por hora? Você consegue escalar isso? Você consegue ganhar mais dinheiro por hora? Não é trabalhar mais horas. A gente também tem outra crença aqui, que é: eu vou trabalhar mais e mais, e é assim que eu vou ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro? Acorde todos os dias 5 horas da manhã e vá dormir meia-noite, não sei o quê, papapá. E não tenha vida. E não seja feliz nunca. Não seja feliz então, nunca. gente, espera aí. Não, em alguns momentos, óbvio, você tem que acelerar. Você tem que pegar e fazer o que precisa ser feito, né? Então, você está começando, é isso mesmo. Tem que ralar e etc. Porém, não pode ser por resto da vida.
E se você não tomar decisões inteligentes, você vai estar ali, literalmente, na corrida dos ratos, do Robert Kiyosaki. Você está ali para pagar boleto, você está trabalhando, mas você está gastando, você não está investindo, você não está saindo do lugar. Então, é muito importante que a gente comece de uma forma estratégica a falar sobre dinheiro. E o problema grave que a gente tem é que a gente se endivida antes de começar a nossa jornada empreendedora. A gente já nasce endividado aqui no Brasil, porque a gente já nasce parcelando. Esse ponto que eu queria levantar contigo, porque você traz essa visão pro Shark da estruturação antes, né? Que tu se estruturar e perceber os caminhos do dinheiro e como ele pode fazer bom ou como ele pode prejudicar você, assim, a tua carreira como empreendedor total, desde a saída, né? Desde, cara, como que eu vou abrir minha empresa, quais são os caminhos, o que eu tenho que ter de segurança ou não. E aí é um ponto, né? É uma pergunta que eu gostaria de fazer, assim, o quanto tu acha que impacta o conhecimento financeiro nos negócios de sucesso? Sabe? Se isso tu sente lá, agora com a tua experiência no Shark, se a maturidade das startups que estão chegando lá para apresentar esse tipo de negócio, se tu consegue fazer esse link, e eu acredito que sim, com a maturidade financeira, inclusive, né, dessas startups. Você sabe que é muito interessante essa análise, tá? Porque, primeiro, né, vamos contextualizar que o Shark Tank, ele acaba sendo um programa que atrai muito mais PMS, pequenas e médias empresas, do que ter startups, né? E é por isso que eu gosto mais ainda. E com todo respeito ao mundo das startups, hein, mas eu acho que ainda tem muita fumaça, né? Ou seja, valuations lá na lua. E muitas vezes o empreendedor, ele quer um cheque, não tipo porque ele está vivendo o negócio dele. Ele quer um cheque para pagar o prolabore dele. Quando eu vejo depois aquela planilha onde o cara... o negócio... Ele está montando uma startup que o salário dele já é 15, 20 mil reais. Porra, quanto tempo as pessoas demoram para conseguir atingir esse valor hoje no Brasil? E eu não estou falando que ele não vale. Eu estou só falando que se você decide ser empreendedor, você tem que tomar risco junto comigo. Desculpa, mas eu não vou colocar dinheiro para eu tomar risco sozinha. Ah, não, porque o cara é bom, não sei o quê, mas daí então ele vai trabalhar, ele vai ser um colaborador, ou ele vai ter um percentual menor. E lá, né, obviamente, a gente quer sempre que o empreendedor tenha um percentual maior. Se você for perceber, a gente nunca quer ser majoritário ali. Claro. Né? Apesar de todo mundo falar, nossa, mas é um percentual grande que a gente está cedendo. Mas a gente vai trabalhar no negócio. É o famoso smart money. Então, tem dois tipos de investimentos, né? Tem o cara que vai ser mais passivo, igual, por exemplo, tem pools da Bossa Nova, que eu faço parte, etc. É startup, é sob demanda, né? O empreendedor, quando precisa de você, ele te procura, mas você não está ali no dia a dia junto com ele. No Shark, não. Pós-Shark, eu montei uma aceleradora, eu tenho um CSC agora, que é um centro de serviço compartilhado, porque, por exemplo, contador, advogado, marketing, todos precisam. Então, se a gente contrata em grupo, fica mais barato. As famosas associações, né? Então, ou seja, essas comunidades, fica mais barato você contratar em grupo. Então, eu montei toda uma estrutura, eu participo do dia a dia deles. Todo sábado eles têm mentoria, eles têm meu celular. Eles têm um grupo no WhatsApp com todos eles. Eles também se mentoram. Então, ou seja, eu criei um ecossistema. E isso tem um valor. Mas é muito importante que o investidor, ele vai olhar não só pela capacidade do empreendedor, ele vai olhar, obviamente, os números, vai olhar se ele vai agregar no negócio, porque também não adianta nada você só sócio e ser refém do que você fala. Né? Então, isso é a pior coisa que pode acontecer. Falar, mas eu tenho uma padaria aqui que é ótima, não sei o que, dá lucro, papapá. Mas não entendo nada de padaria. Então, tudo que você falar, eu vou ter que aceitar, porque eu não sei o que é. Né? Eu vou ter que estudar sobre aquele assunto. Então, é muito importante de saber se você vai poder agregar também. E o empreendedor, ele não pode estar buscando um cheque para pagar as contas dele. Ele tem que estar buscando um cheque para escalar o negócio. Acelerar isso. E daí eu acho que é a diferença de quem tem sucesso e quem não tem. O cara que vai ali pedir, daí, uma rodada, depois outra rodada, e não sei o quê, e ele tá ganhando 15, 20 pau, mas ele tá fazendo um monte de rodada, a maioria desses casos eu não vi muito sucesso, não. Agora, quando a pessoa fala assim, ela já fez o trabalho, tô ganhando dinheiro, não sei o quê, papapá, e eu só tô precisando mais grana aqui, a gente vai para escalar, para entrar no marketing, para entrar no... não para pagar ele primeiro, e sim para colocar dinheiro na empresa, a chance de sucesso é muito maior. Então, sim, se você tem independência financeira, se você tem grana, a chance de você ter sucesso é muito maior, porque você não fica apagando incêndio, você não fica tomando decisão aleatória ou precipitada. Né? A falta de dinheiro faz você tomar decisões ruins. Porque você tem urgência. E a pior coisa para o empreendedor é a urgência, porque ele não está raciocinando, não está avaliando bem a situação. Óbvio que a gente tem que ter uma pimentinha ali, né? O problema acaba gerando assim, as soluções, acaba gerando crescimento rápido. Porém, não pode ser isso sempre. Né? Isso não pode ser proposital. Não, eu vou ficar aqui quebrado para daí eu pegar e dar certo. Até fazendo um parênteses aqui, eu bato muito na tecla, né? Começa a investir hoje para o futuro do seu filho. Imagina, seu filho acabou de nascer. Se começar agora, R$100
reais, 200 reais, 300 reais. Não, quando ele estiver entrando na faculdade, ele já é milionário. Ah, mas não, ele que tem que ralar. Eu não tô falando que você vai dar 1 milhão na mão dele e falar, torre. Tô falando, pô, vai ensinando a importância do dinheiro. Olha, eu guardei durante 18 anos da sua vida essa grana. Você está disposto a colocar toda essa grana nesse negócio? Você acredita tanto no negócio que você vai colocar 18 anos? Do esforço, né? Do esforço que foi tudo é uma comunicação. Agora, você não tem que fazer seu filho ficar sem grana para ele poder ter sucesso. Eu acho que isso é totalmente equivocado. Então, poxa, quer dizer que se você acumula um patrimônio, não quero deixar nada para ninguém. Não, isso é um pensamento atrasado. Eu acho que o pensamento certo é, não, eu vou fazer grana, eu vou testar eu mesma. Eu bato muito também nessa tecla. Pega uma renda extra. Hoje a gente falou aqui sobre trader. O cara pode ser um trader da Atom, ganha uma renda extra e ele mesmo testa o produto dele. Não sai pedindo já dinheiro logo de cara. Sabe por quê? Porque você vai valer menos, porque você é um risco maior, e daí óbvio que o seu percentual vai ser menor, e você tem menos confiança, né? Então, ou seja, a pessoa, como que você vai vender um negócio que nem você sabe se vai dar certo? Então você pode até vender uma vez, mas você não vai vender de novo. Exato. Eu me identifico muito, né? Porque a Insight Academy, são uns 4 founders. E a gente passou por vários momentos, né? A gente pivotou o semestre passado. Então, a gente saiu de 500 alunos para 3 mil alunos agora nesse semestre, para quase 4 mil alunos em questão aí de 90 dias. Só que nessa trajetória, o pessoal enxerga de fora e acha, mas é tudo bonito. Não, é muita relação mesmo. Sem retirada de sócios, sabe? Eu acho que, assim, não é criar aquela cultura de sofrer. Não, mas tu tem que estar disposto. Eu acho que o empreendedor ele tem que estar disposto a tudo. Se ele acredita mesmo no negócio, e a gente passou mais de 3 anos, né? Comentei antes nos bastidores, trabalhando com consultoria. E agora, é óbvio que o modelo de negócio mudou, a questão de faturamento ela muda e ela chega num momento que ela pode afetar, sim, as questões financeiras da empresa no sentido de retirada e tal. Só que se tu acredita que tem propósito, é aquilo que eu acho que vocês têm aquele olhar clínico lá no Shark, né? É de olhar para o cara, que o cara tem propósito, ele está disposto. E quem passa por isso, né? Dessa dificuldade interna e não é o cara que está tirando 20, 15 mil, 20 mil lá de Prolabore, não, é o cara que passou 6 meses, eu tive sócios meus, 2 sócios, passaram 6 meses sem retirar R$1. É isso aí. E sabe, e é isso só que isso motiva. Ontem a gente escutou, sabe, na batalha, dizer, esse cara, vocês 4 têm um brilho no olho, não tem como o negócio não dar certo, porque vocês têm, assim, quando vocês falam no negócio, brilha o olho de vocês. Eu acho que é esse... o brilho no olhar faz toda a diferença. Né? Faz toda a diferença. Você sabe o que é engraçado também de falar aqui, né? Que a gente pergunta pra que você quer o dinheiro. E daí a pessoa vai destrinchando. E daí, beleza, pra isso, pra aquilo, essa conta faz sentido. O cara tá gastando mais pra marketing, tá gastando pra isso, pra aquilo, ok. E é um jeito sutil de tentar enxergar se vai pro bolso do cara. Porque assim, não é que não tem que ter o Prolabore. Pelo contrário, o cara tem que ter a parte dele ali. Só que não pode ser um Prolabore que prejudica a empresa. Então você fala assim, cara, eu tô te pedindo 300 mil. Aí vai durar quanto tempo? Vai durar 6 meses, por exemplo, esse dinheiro. Tá, e o cara tá com um salário de 20. Então, ou seja, você tá falando, cara, você ficar 10 meses é 200 pau. Você já tá, comendo... O teu salário tá comendo mais do que o todo. Então, é só essa matemática que ela tem que ser muito mais inteligente. Ou você vai precisar de mais grana, ou você vai precisar baixar seus custos aí. E uma outra coisa que eu vejo, que eu adoraria, que no Shark a gente não tem essa informação. E outra, né? Se eu perguntar, por exemplo, e quanto é teu Prolabore? Eu tenho certeza que eu sou linchada na internet. Porque a gente ainda não tá preparado para perguntar quantas pessoas ganham. Ainda existe, como eu falei aqui, esse trauma, né? Ninguém pode falar, quanto você ganha? Não sei o quê. Não fala. Então, eu acho que assim, é muito importante, né, da gente entender também que é um programa de TV e etc. E a gente precisa tomar um pouco de cuidado nas nossas perguntas, né? E até como curiosidade para vocês, a gente criou, né, o Shark School, que é um MBA também voltado para... Eu acho que cabe parceria aí, depois a gente conversa. Pra gente... Com certeza. Viu que a nossa cabeça não para. Mas para justamente ensinar sobre negócios. Para o cara se tornar um business leader, um líder de negócios. Por quê? As pessoas também, elas falam assim, mas eu não sei os números na ponta da língua porque eu não sou do financeiro. Não, peraí, você é da empresa. Se você é do marketing, você não é do marketing, você é da empresa. Você está no marketing. Então, você tem que entender do marketing, você tem que entender de gestão de pessoas, você tem que entender do financeiro e etc. Você tem que entender que você faz parte do time. Isso é ser um business leader. Um líder de negócios é o cara que entende o contexto total. Não é só o CEO que tem que entender todas as áreas da empresa. Todo mundo tem que entender como que colabora e como que a sua atitude vai impactar a vida do outro ali. Então, é muito importante isso. É uma das coisas que eu também olho, né? E daí, outra coisa que eu ia falar era em relação a... Eu adoraria ter antes, né? Ali no programa eu não tenho nenhuma informação antes da empresa. É um reality, né? O cara entra pela porta e a gente vai conhecer ele ali. E daí, Harvard criou também uma matéria para CEOs para aprenderem a fazerem as perguntas certas. Porque a gente só tem ali,
óbvio que edita pra caramba, né? Mas mais ou menos 1 hora a gente fica com o empreendedor. O que é pouco, né? Pra você tomar uma decisão, você vai casar com a pessoa. A gente tem pouco tempo ali pra decidir se aquela mulher ou aquele homem, quem for, ele é um bom sócio, um bom parceiro. E daí Harvard criou essa matéria pra gente começar a fazer as perguntas certas. Igual aqui é nosso papo. Se a gente não fizer as perguntas certas, não tiver uma clareza do que a gente tá falando aqui, a gente acaba perdendo esse tempo, né? Então, seja que a gente destinou pra isso. Então, eu achei isso muito curioso, mas eu adoraria, uma das coisas que a gente utiliza muito é olhar as redes sociais das pessoas. Cara, a rede social entrega tudo. Gente, atualizem as suas redes sociais e cuidado com as suas redes sociais. Já teve caso de eu investir numa empreendedora, e daí você fala, cara, tipo assim, putz, a empresa parada, não andava, não batia as metas que deveria, não sei o quê, e ela sempre se vendendo muito bem. Aí você olha na rede social, ela tá viajando o tempo todo. Aí você fala, cara, desculpa, não é que ela não pode viajar, mas é que assim, quando as coisas estão mal, você senta a bunda na cadeira e vai trabalhar, entendeu? Tipo, não tem milagre. Não tem isso. Tu consegue medir engajamento. Exato. Você fala, viu, você percebe quando a pessoa tá no propósito dela. Se uma pessoa acompanhar o meu Instagram um dia, vai ter certeza que o meu dia tem 58 horas. Cara, eu acompanhei, acho que foi ontem. Foi na segunda-feira, eu acho. Se eu não me engano, foi segunda-feira. Cara, eu cansei só de olhar. Eu tinha cansado de vir pra cá, saiu de Passo Fundo, vim pra cá, quase 6 horas de chão, né, de estrada e tal. E aí eu cheguei no hotel, cara, fui ver teus stories. Eu disse, cara, eu não acredito, cara. Ela fez tudo isso. E helicóptero pra cá e vai, e sai de uma reunião, foi pra outra. Cara, aquilo ali chega a dar, sabe, perder o fôlego. Mas é assim, é foco, né? Gestão de tempo. Quando você gosta do que você faz, você nem vê o tempo passar e você se organiza melhor. Eu acho que tu passa uma imagem de real, assim, de ser muito bem organizado com o teu tempo. Sabe? E eu vou te contar um segredo aqui, ó, pra todo mundo que tá nos acompanhando, que eu acho que é essencial. Primeiro, eu tenho um time muito bom. Então, ou seja, as pessoas do meu time, elas colaboram muito para que a minha agenda seja mais produtiva. Então, tipo, eu vou chegar num lugar, então, até aqui, esse papo que a gente teve alguém que marcou, né? Então, a Patrícia que trabalha comigo, que marcou esse papo, o horário que tal, e tá na minha agenda. Então, ou seja, ninguém vai me ligar agora, não vai interromper nosso papo, porque a minha agenda é compartilhada com o meu time inteiro. Isso já é algo muito importante. Para uma sagitariana, foi um grande desafio, né? Porque a gente odeia dar satisfação. E daí, dar satisfação para a empresa inteira saber onde você tá o tempo todo, você fala, caraca, esse é um ponto. Segunda coisa que eu fiz foi de organizar os horários que eu faço cada coisa. Então, eu sou CEO de uma empresa com capital aberto na Bolsa. E os meus colaboradores trabalham de segunda a sexta no horário comercial, como qualquer empresa, né? Eu sei que hoje, de marketing digital, as pessoas trabalham de casa, de madrugada, etc. Hoje a gente é um pouquinho mais tradicional. Então, ou seja, eu tenho que estar à disposição deles também. É o horário que eu consigo produzir mais com eles, né? Então, se eu tenho alguma reunião e etc., no horário comercial, eu falo sobre Atom. Minhas reuniões são sobre Atom. De sábado, eu mentoro as minhas empresas do Shark. Ou eu marco reunião à noite, etc. Aí você fala, Carol, mas daí você está usando o teu horário de lazer para fazer outras coisas. Isso me torna mais produtivo. Por quê? Porque é igual a estação de rádio. Se você ficar mudando muito de estação, você não escuta música nenhuma. Então, se você ficar mudando muito de assunto, você não escuta nada, você não aprende nada, você não produz nada. Então, é muito importante entender que a tua mente ela é acelerada, mas se você ficar acelerando, mudando muito, você não vai conseguir produzir. Sabe aquela sensação de terminar o dia, você fala, cara, o que eu fiz mesmo? Eu estou devendo reunião para quem? O que eu preciso fazer próximo, não sei o quê? Não vai funcionar. Então, eu vejo muita gente acelerada, mas acelerado desorganizado. E daí não é bom. Então, você sai aqui, por exemplo, você vem com um evento como esse, a sua cabeça fica fervendo. Daí você quer falar com todo mundo o que você fez, não sei o que, blá, blá. Se você não organizar as pessoas que você conheceu aqui, nada vai dar certo. E nada vai acontecer. E daí depois você vai tentar resgatar, não sei o que, não vai funcionar. Então isso daqui é prioridade, isso daqui não é prioridade. E daí eu fui ensinando. A Patrícia que cuida da minha agenda, maravilhosa. Eu venho falando bastante dela no podcast, daqui a pouco eu vou perder ela. Então, de tanto que ela foi entendendo, né, o meu dia a dia, entendendo o que funciona, e a gente foi criando, né, esse hábito de isso daqui é prioridade, isso daqui não é prioridade. Eu tenho que ter uma reunião aqui com vocês pra gente desenvolver uma parceria com o Shark School. Isso aqui tá como prioridade. Então, eu preciso bater um papo porque tem uma ideia que o cara quer me trazer, que não sei o quê. Não. Olha, isso não é prioridade agora. Então, isso pode esperar mais algum tempo, não sei o quê. Vamos colocar num dia mais leve, porque pode ser que eu precise mais horas, etc. Então, são coisas simples de fazer e que funcionam muito bem. Outra coisa que eu fiz foi colocar cores na minha agenda, né? Então, a minha agenda pessoal, ou seja, o que eu estou fazendo no meu lazer, o que eu estou fazendo como Atom, o que eu estou fazendo como Shark. Então, tudo isso está ali por cor. Para quê? Para que eu possa também medir.
Porque às vezes a gente gosta tanto do que a gente faz que a gente fica mais trabalhando sem perceber. E você fala, cara, não, mas esse é o meu momento de lazer. Tá aqui, ó, meu jantar com as minhas amigas ou com a minha família, não sei o quê. Então, tudo isso você consegue mapear e tomar decisões melhores. Porque senão, também, você estraga uma coisa muito importante, que é a sua saúde mental. Aí não tem... E é difícil de consertar, hein, gente? Então, eu assim, recomendo fortemente que vocês sempre façam esse check-up da saúde mental. Como? Olhando para as caixinhas da sua vida. Como que você está lidando com a sua vida? Que momento que você está cuidando do seu corpo? Que momento que você está cuidando da sua fé? Que momento que você está cuidando dos seus relacionamentos? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. E eu tenho recebido feedbacks bem legais das minhas amigas de infância, dizendo assim, putz, Carol, né? É incrível como você sempre tem tempo pra gente. Uma das minhas amigas mora em Campo Grande, né? E eu em Sorocaba e São Paulo. Ela ia estar em São Paulo. Tá na minha agenda. 3 dias lá que ela ia estar em São Paulo. Olha, gente, não marca nada pra mim, porque ela vai estar lá e eu vou fazer uma agenda com ela. Aí veio uma outra amiga de Porto Feliz e tudo mais. E a gente monta uma agenda. Então, ou seja, se você se organiza e se você dá prioridade para as coisas que são importantes para você, tudo dá certo. Então, assim, por mais que seja uma agenda corrida, ela é organizada naquele ponto, né? E, pô, tô aqui para descansar também, vim para Gramado, aí eu aproveitei e já fiquei na cabana, fazer a propaganda da minha amiga maravilhosa, que é a Bruna. A Bruna tem uma cabana, assim, no meio do nada. Falei, cara, é lá que eu quero ficar. Não quero ninguém falando comigo no café da manhã. Então, ou seja, é bem bacana, né? De você consegue colocar na agenda. Eu estou num evento super agitado, gravando um monte, dando entrevista, não sei o que, não, mas tem um momento de descontração ali, uma cabana no meio do nada que eu queria muito conhecer. E daí, putz, vim aqui só para ir na cabana. Eu não ia conseguir nesse primeiro momento, então eu encaixei a minha agenda e conheci. Então, procurem aí depois do Instagram aí, Loman. É tudo uma questão de foco, né, e planejamento, organização, como tu está trazendo. Acho que também uma coisa de viver o momento, né, de você se entregar naquele momento ali, você tá dedicado nessa atividade, se é na Atom ou no Shark, mas às vezes as pessoas estão ali, mas não estão, né, estão na rede social, estão fazendo outra coisa ao mesmo tempo, ou estão pensando lá no futuro ou lá no passado, e acabam não vivendo intensamente aquele momento naquela hora, né, de realmente vivenciar a situação. Mas eu não quero deixar de te perguntar sobre o Instituto Êxito. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre essa ideia de ajudar os novos empreendedores, como que surgiu e o que vocês fazem por lá. Show de bola. Bom, o Instituto agora está abrindo o braço de educação financeira também, né? Então, estou abrindo mais um instituto, mas o Instituto Êxito, ele nasceu quando eu conheci Janguier Diniz. Ele perguntou qual que era o meu propósito, né? E eu falei, olha, eu gostaria de ajudar a transformar a educação financeira do Brasil. Ele falou, por que ajudar? Falei, porque ninguém faz nada sozinho. Eu não consigo pegar e convencer ou, né, fazer com que as pessoas tenham educação financeira. Eu posso ajudar. Eu posso plantar uma sementinha e outras pessoas vão ter que fazer o mesmo, né? A gente precisa criar um movimento. E ele falou, estou fundando um instituto e eu queria te convidar para ser sócia fundadora junto comigo e papapá. E daí me apresentou a ideia. E o que é o Instituto? O Instituto Êxito, ele nasceu com a ideia de ter conteúdos de graça sobre empreendedorismo. E a gente faz convênio com as escolas públicas também. Então, eu tenho essas duas iniciativas, né? O Desenho Animado, que é só de educação financeira, e o Instituto Êxito, que tem hoje mais de 1000 cursos na plataforma de todos os tipos, onde as pessoas podem usar e abusar. Inclusive, as pessoas que têm algum conteúdo, né, que já dão aula ou que ensinam alguma coisa, podem colaborar, podem se tornar sócias do Êxito colaborando com o conteúdo, são sempre muito bem-vindos. E durante a pandemia, por exemplo, a gente criou novos cursos para ajudar as pessoas a fazerem coisas simples que elas poderiam ter renda extra, como alguma cozinhar alguma coisa, vender no iFood, vender no Rappi, vender num Uber Eats da vida, que não tem mais, né, Uber Eats, mas enfim, fazer esse movimento, né, de quais são as atividades? Marketing digital, pô, você está na tua casa, você está no meio da pandemia, você pode aprender marketing digital. Não só ser a pessoa que aparece nos vídeos. As pessoas esquecem, mas tem um monte de profissionais novos que foram formados graças ao marketing digital. Copywriting, web designer. Atrás do meu Instagram deve ter umas 10 pessoas, no mínimo, no meu time. Então, ou seja, tem a pessoa que ali, que está pensando na composição do conteúdo do feed, tem a pessoa que vai montar o storytelling dentro dos stories, né? Então, se eu observar, não sou eu que estou filmando o tempo todo eu mesma, né? Então, sempre tem ali, tipo, uma novelinha para as pessoas entenderem o que eu estou fazendo, qual é a mensagem, etc. Então, tem vários profissionais que são formados através disso. E o Êxito nasceu com essa finalidade. Mas é muito curioso de falar, Val, que, infelizmente, quando as coisas são de graça, as pessoas dão pouca importância, né? Então, pense, a gente fez convênio com várias escolas, mas muitas vezes os alunos não dão importância, porque, infelizmente, outra coisa que a gente tem que mudar é a realidade da educação. A gente fala, o Brasil precisa de mais educação. Mas, para isso, a gente precisa de mais pessoas dispostas a aprender. O brasileiro lê pouco.
Lê quase nada, lê um livro por ano. Tipo assim, é absurdo. Ah, mas eu leio no digital. Putz, as pessoas têm preguiça, né? Então, infelizmente, a gente precisa mudar essa realidade. E como a gente muda isso? Trazendo coisas que façam sentido para ela. Porque uma pessoa também só vai aprender coisas que ela veja resultado rápido. Então, a gente é muito imediatista. Ainda mais com essa tecnologia, com o Instagram, a gente deixou mais todo mundo acelerado. Até o áudio do WhatsApp é acelerado agora. Então, ou seja, a gente está sempre querendo tudo para ontem. Mas é um jeito de provocar. E daí eu fui fazer mestrado de Educação e Tecnologia, né? Estou me formando agora pela MUST, que foi um prazer fazer esse treinamento, porque eu queria entender como as pessoas poderiam aprender de um jeito mais leve. Aí que surgiu a ideia de fazer o desenho animado, fiz o game, etc. Porque pessoas aprendem de jeitos diferentes. Antigamente, você aprendia com só o professor ali. Hoje, você aprende com um podcast como esse. Eu imagino que um monte de gente vai aprender. Podcast, com live, com um monte de coisas. Então, a gente precisa encontrar alternativas para a gente conseguir comunicar melhor. E daí vem o papel dos educadores, né? Eu acho que a gente tem uma grande missão de não simplesmente trazer uma aula, mas como que a gente vai fazer as pessoas aprenderem de jeito leve? Que elas queiram aprender. Antes, os vídeos do YouTube eram 1 hora de aula. Hoje, se você fizer mais do que 10, 15 minutos, Ninguém assiste. Ninguém assiste. E se você não colocar uma dinâmica, uma edição bem feita, um áudio bem feito, né? Então, ou seja, foi também aumentando a exigência. O que é muito bom. Mas a gente precisa também provocar, viu? Você tem que estudar. Eu vi até um vídeo aí de um meme, né? Aqueles piadas, tal, não sei o quê... tipo Portas dos Fundos, não sei se era deles, mas que o cara chegava para uma entrevista de emprego e daí o cara tinha um apelido de Fernando Burrão, não sei o quê, que o cara não tinha feito até a 5ª série e ele era dono da construtora. E daí eu recebi de várias pessoas, tá vendo? Porque o ensino, a educação nem sempre traz o sucesso. Eu falei, desculpa, se já tá difícil para quem estuda, para quem não estuda, tá muito pior. Então, ou seja, quantos desse cara existem? É que, na verdade, tratam a exceção como regra. Né? Exato. Eu acho que esse Você não pode se inspirar. Não, porque o cara não fez faculdade. Mas quanto ele estudou na vida? O principal pecado na educação é isso. É tratar Quantos a exceção livros ele como leu? regra. Quantos livros ele leu? Ah, não, ele não estudou, não sei o que. Você pega Steve Jobs, não sei o que. Não, peraí. Ele pode não ter se formado no tradicional. Mas o quanto ele estudou? O quanto ele se dedicou? Quantas horas ele passou lendo para ele poder aprender? Porque não foi por um passe de mágica. Ele tinha um dom sobrenatural. Muitas vezes, sim, o cara tem uma habilidade, o cara é tipo quase um ET. Muitos têm. Sim. Mas não é só isso. Quantas horas ele passou ali? Então, é muito importante de dizer que não é só o estudo tradicional. É o hábito do estudo. Todo dia você estudar, você aprender, você ler, você escutar um podcast. Isso daí, ao invés de você escutar uma besteira, uma piada, escuta um podcast. Tipo, o teu horário ali na academia, bota um podcast. Olha quanto você está produzindo, o quanto você está agregando para a tua vida com aquele conhecimento. Acho que essa é a provocação que a gente precisa ainda fazer no nosso país. Porque a gente tem a maioria da população não gosta de aprender. Não gosta de estudar, na verdade. Gosta de aprender, mas não gosta de estudar. Então a gente precisa começar a mudar isso. E sabe, Carol, esse é um reflexo, né? Tu falou muito do ensino base, né? Tanto fundamental quanto o ensino médio, vocês disponibilizaram através do Instituto esses conteúdos e às vezes a adesão é baixa, né? E, por exemplo, a Insight Academy, ela se posiciona como a EdTech das universidades. Por quê? Porque esse problema, ele permanece. Então, o cara que saiu ali do médio, ele entrou na universidade, ele está com o mesmo problema. Ele é o mesmo problema de falta de estruturação, de gestão de tempo, de tudo mais, de falta de interesse das coisas. Então, ter um ambiente onde que eu consigo estruturar a jornada dele, realmente com trilhas, né? No formato Netflix ou do Waze, onde que eu vou setar lá o início. Eu vou traço o perfil dele e ele seta para onde que ele quer ir, se espelhando em executivos de sucesso, sabe? Eu vou formatando através da inteligência, né, essa trilha dele. Eu conecto ele com desafios abertos de empresas, que isso também, né, tu traz para a realidade, é muito isso que tu falou antes. Sim. O cara não enxerga a realidade, por isso que às vezes ele não gera o interesse. Agora, se ele sabe, cara, eu sei que uma grande empresa está aqui dentro da minha comunidade, dentro da Insight Academy, e ele está com um projeto, né, de desafio, de um problema, e eu consigo participar disso, resolver, e vamos lá. Cara, eu sei que daqui talvez a Carol me contrate. De um baita de um projeto que eu entrego. Então, assim, a gente está conseguindo resolver 3 problemas cruciais do ensino superior. Que muitos desses problemas são oriundos do ensino básico. Carol, deixa eu aproveitar então e te pedir para deixar um recado aí para os futuros alunos, quem queira entrar no mercado financeiro, pessoas que estão pensando nisso, estão estudando sobre isso. O que você diria? Qual seria a sua dica? Olha, primeiro não pense em entrar, entre, porque a gente precisa melhorar esse número. Todo mundo tem que ser investidor. É um jeito inteligente de você construir patrimônio, de você ganhar com a valorização das empresas, né? Então, e ganhar com os dividendos.
que é o lucro que é distribuído. Boas empresas que têm bons fundamentos vão distribuir dividendos. Então, ou seja, comece. R$100, R$200, tenha o hábito de investimento, bote o pezinho na água, vá conhecendo, estude, não seja refém da opinião dos outros, estude e se dedique. E deixe uma mensagem final dizendo assim, gente, lembre que o seu maior presente chama vida. Então, cuide com muito carinho desse presente maravilhoso. E como que você cuida com muito carinho? Valorizando seu passe. Ganhe mais dinheiro por hora, para sobrar mais tempo para você curtir a sua família, seus amigos, as pessoas que você ama, para no final você poder dizer, eu fui uma pessoa feliz. Eu tenho orgulho da vida que eu tive. Né? Então, eu acho que muitas pessoas falam, pô, que legado, o que você quer deixar? Eu quero deixar uma mensagem que eu fui feliz, que eu aproveitei esse presente maravilhoso, e eu acho que é isso que a gente precisa refletir todos os dias. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite e parabéns, porque não é nada fácil fazer conteúdo, né, e organizar aí a agenda de tanta gente. Muito bom, muito bom. Chegamos então ao final de mais um episódio do Atitudes Talks. Estamos gravando aqui dentro do nosso estúdio no Gramado Summit, esse evento que é considerado o maior brainstorming da América Latina. Hoje contamos com a presença da Carol Pfeiffer aqui também, Shark Tank, Atom e outras iniciativas, Instituto Êxito, né? Então, muito obrigada, Carol. Já fica o convite aí para voltar aqui, né? E a gente se encontrar outras vezes para gravar mais episódios ainda do Atitudes Talks. Com certeza. Já fica aí a minha promessa que eu volto. Também quero agradecer a presença do professor Guilherme aqui com a gente, coordenador do curso de Administração de Ciências Contábeis da Atitudes Educação e também CTO da Inside Academy, que é uma das empresas do ecossistema Atitudes. Muito obrigada, Guilherme. Eu que agradeço o convite. Então, pessoal, lembrando que toda semana tem episódio novo do Atitudes Talks nas principais plataformas de áudio. Então, além de nos ouvir, não esqueça de acessar a Atitudes Educação nas redes sociais. Nós estamos presentes no Instagram, no Facebook, Twitter, LinkedIn e também no TikTok. Você também pode acompanhar informações sobre os nossos cursos, iniciativas, novidades no nosso site. Acesse o www.atitudes.edu.br. E lembrem-se, aqui na Atitudes, você atualiza o seu amanhã. Atitudes Talks, conectando você ao universo Atitudes.